Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, no último dia 24 agora, nós tivemos aí uma repercussão na audiência da Assembleia Legislativa, na Comissão de Administração Pública, porque o projeto que trata sobre a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, ele foi aprovado, portanto, irá a plenário. Isso diz respeito diretamente a você, servidor contratado da rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. Presta atenção, porque a matéria é importante e nós vamos dar sequência aqui à nossa fala, pessoal, com o vídeo da deputada Beatriz Cerqueira, onde ela vai enumerar as principais mudanças nesse projeto de lei que é de autoria do governador Romeu Zema e claro que não tem coisa boa para você que é servidor contratado quando o assunto vem diretamente do governo para a educação. Vocês sabem disso, sabem muito bem do que estou falando, né, pessoal? E nós tivemos mudanças importantes aí, promovidas pela deputada Beatriz Cerqueira, pelos deputados aí que compõem aí a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É importante a gente estar falando sobre isso aí, mas ele está pronto, pessoal, para plenário, o projeto de lei 875 de 2023 e que vai tratar sobre contratação temporária na educação. Portanto, ele será apreciado no plenário da Assembleia Legislativa em segundo turno, né, pessoal? Projeto de lei 875 de 2023, que vai trazer normas para contratação temporária na educação. É claro que é de autoria do governador, como eu mesmo disse, a matéria ela teve um parecer favorável, né, aprovado em reunião da comissão. Claro que antes a gente ouviu aí a deputada Beatriz Cerqueira, que fez um paralelo, um levantamento, né, de todos os pontos que ela achou aqueles mais críticos e que poderia atingir, portanto, os trabalhadores. Vários, como por exemplo, a questão das dificuldades que poderiam ser encontradas na contratação de professor de apoio. Você que é professor de apoio, no tratamento desigual, né, pessoal, em relação ao diretor de escola contratado e aquele que é efetivo. Então são situações que ela delimitou e, claro, fez um panorama aqui muito resumido, muito didático, que eu vou deixar você assistir. O relator da proposta foi o deputado Roberto Andrada e ele opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1 ao vencido. Pessoal, o texto aprovado pelo plenário em primeiro turno com alterações. Em reunião anterior da comissão, foram distribuídos avulsos que são cópias do parecer. Esse projeto ele altera e inclui dispositivos na Lei 23.750 de 2020, que traz normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. As modificações, elas tratam da contratação de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Olha, o substituto ele sugere novos critérios para contratações temporárias, como o preenchimento de vagas nas carreiras da educação básica e também na educação superior, relacionadas ao magistério e à docência na educação básica para componentes curriculares, né, pessoal, com menos de 8 horas semanais. Em relação aos concursos, presta atenção que nós temos novidade aí. Ainda esclarece o que constitui funções de magistério para os efeitos da lei. Estipula prazos para concurso após contratações temporárias, detalha regras para prorrogações e recontratações, assim como a remuneração dos servidores temporários. Olha, o substitutivo, ele define que docentes da carreira de educação superior com jornada de 20 horas semanais e título de especialista, mestre e doutor, podem requerer ampliação de jornada para 40 horas. O texto ainda estipula que contratações temporárias na educação básica, elas são restritas ao período de 1 ano civil e na educação superior ao ano letivo, exceto para nomeados, né, em cargo de comissão de diretor de escola. Além disso, o substitutivo ele garante o direito do servidor contratado concorrer para os cargos de direção e vice-direção, bem como de exercer o cargo de secretário de escola. Estava tendo uma discussão, pessoal, e é importante estar dizendo isso para vocês, porque você sabe que hoje, para ser secretário de escola, tem que ser servidor efetivo, não é? Até então, isso não era possível na rede, né? Porque nós tínhamos aí essa possibilidade de o servidor contratado também assumir um cargo de secretário de escola. Tivemos essa mudança aí recentemente.
assim como também existe uma grande discussão em torno de uma estrutura no Estado em que somente diretores poderiam ser efetivos, deveriam ser efetivos. Existe essa discussão aí apresentada pela deputada Beatriz Cerqueira, que ela acha bastante temerário, tendo em vista que hoje muito mais, né, do que 50% dos trabalhadores no estado de Minas Gerais, na educação estadual, são contratados, então nada mais certo do que liberar também esta possibilidade para que contratados possam exercer não só a função de secretário de escola, como também exercer o cargo comissionado de diretor de escola estadual. Também foi alterado que o prazo da contratação temporária para a educação básica será de acordo com o encerramento do calendário do ano civil. A deputada Beatriz Cerqueira teceu críticas nesse aspecto, dizendo que já está uma bagunça, né, pessoal? Ano que não começa, termina contrato no meio do ano, uma verdadeira confusão. De fato, isso está acontecendo aí. Olha, pessoal, em relação ao IPSENG, garante também ao servidor licenciado pelo INSS o direito de optar pela manutenção do acesso à assistência médica, hospitalar e odontológica do Instituto de Previdências dos Servidores de Minas Gerais, o IPSENG, durante a vigência do contrato. O texto assegura ao professor de educação básica efetivo, quando da escolha de aulas turmas na rede estadual, o direito de optar por ministrar aulas em turnos distintos da escola, de modo que seja cumprida a atividade de módulo 1, destinada à docência, incluindo as aulas a título de extensão de carga horária ou exigência curricular. Prevê ainda, pessoal, que a contratação temporária no serviço público será considerada efetivamente de forma excepcional, com prioridade na realização de concurso público pelo Executivo, conforme determina a Constituição Federal e decisões do STF. Em relação às emendas, pessoal, durante a reunião foram apresentadas 10 propostas de emendas ao projeto, sendo 4 acatadas e 6 rejeitadas. Acatadas foram incorporadas ao novo substitutivo número 1, ao vencido apresentado o novo texto, inclui ajustes escolhidos via interlocução com o governo e entidades da sociedade civil, além de absorver sugestões de aprimoramento apresentadas por parlamentares. Ao final, o parecer foi aprovado com os votos contrários da deputada Beatriz Cerqueira e também do deputado Sargento Rodrigues. Eu vou deixar você assistindo agora esse vídeo importante que fala sobre esse projeto de lei 875 que tramita na Assembleia Legislativa e que agora vai a plenário. Acompanhe comigo, pessoal, na tela para você. Esse parecer ele já é um parecer de consenso daquilo que nós conseguimos avançar, de um trabalho exaustivo que nós buscamos proteger, exaustivo porque a ideia inicial do governo não era essa, mas que nós buscamos proteger os contratados temporariamente, tanto aqueles da educação básica quanto os contratados na UENG e na Unimontes. Os contratados, hoje, eles não têm direito à carreira. Eles, no caso da educação básica, eles não têm direito ao ADVEB, que é o Adicional de Valorização da Educação Básica, eles não têm direito à promoção na carreira, eles não têm direito à progressão na carreira, eles vivem essa instabilidade, que termina o ano letivo, o contrato termina e eles têm que concorrer a uma nova contratação, tudo de novo no ano seguinte, e eles já vivem numa situação de extrema instabilidade. Então, a nossa tarefa é, no mínimo, zelar para que o que seja aprovado aqui na Assembleia não torne ainda pior e mais precária a condição desse trabalhador. E foi esse o trabalho que nós buscamos realizar desde 2023. Esse projeto, o 875, ele foi recebido no plenário aqui da Assembleia no dia 13 de junho de 2023. Ele tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Administração Pública e de Educação, antes da votação em primeiro turno. Nós realizamos audiência pública para escutar a categoria, a do ENG, a do Unimontes, o Sindiúti, a respeito do projeto, assim como a Associação Mineira dos Inspetores e também o Sindesp dos especialistas. Bem, ouvimos, então, as categorias, o parecer votado em primeiro turno, quando da discussão para o segundo turno, o parecer votado em primeiro turno foi o parecer da Comissão de Educação, que ele era bem robusto, bem completo, avançava em direitos para os contratados temporariamente, mas quando da tramitação para o segundo turno, o governo apresentou uma outra versão, completamente diferente da que havia tramitado aqui no primeiro turno. E aí, então, nós começamos a explicar que aquela versão que o governo havia apresentado para o segundo turno era uma versão que trazia muitos prejuízos à categoria. E aí, do ano passado para cá, o que nós buscamos foi tentar resolver esses problemas. No último mês de abril, nós conseguimos avançar com 2 reuniões que aconteceram, na verdade 3, né? Uma reunião aconteceu no dia 9 de abril e a outra no dia 22 de abril, onde nós focamos mais no debate da educação básica, mas também do nível superior. E hoje, 23
24, aconteceu durante toda a manhã uma reunião na cidade administrativa com a Dueng, a Dunimontes, e com as universidades, e a CEPLAG e a Secretaria de Governo, para tentar avançar em questões que ainda estavam pendentes. Então, primeiro, eu quero contextualizar, dando aí prestar contas, né, gente, desse trabalho que nós realizamos durante todo esse período. As reuniões do dia 9 e do dia 22 tiveram a participação do Sindiut, e a de hoje, a Dueng e a Dunimontes, porque são as entidades que representam as pessoas que estão impactadas por esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele é específico para a contratação dos profissionais com funções de magistério, não são exclusivamente na UENG, na Unimontes e na educação básica, tem outras áreas do governo que fazem contratações, não na mesma quantidade, mas ele vai versar, então, sobre a contratação das funções de magistério. É uma legislação necessária porque o governo tomou bomba em toda a sua legislação anterior sobre contratação temporária. A última foi o Instituto da Convocação, que é um artigo que está lá no Estatuto do Magistério, que o STF declarou inconstitucional e deu prazo para o governo regularizar a situação. O governo deveria ter avançado com mais nomeações de concurso, com a realização de concurso para mais áreas, mas o governo avançou pouco sobre isso, né? Então, ele ainda não está plenamente cumprindo a decisão do STF. De todo modo, ele precisaria de uma nova legislação para ter o Instituto da Contratação com um amparo legal. Então, esse projeto de lei, o 875, que ele está em votação já para o segundo turno, explicando às pessoas. Eu vou pedir desculpas a vocês, eu vou ser um pouquinho mais longa do que o comum, mas é porque esse projeto ele impacta, no caso da educação básica, 150 mil pessoas. Como é que as pessoas conseguem compreender todo o conteúdo? Acompanhando o trabalho parlamentar, não é? Então, eu quero gastar esse tempinho aqui na comissão exatamente para explicar. Depois que ele for votado hoje, que eu acredito que será votado hoje, ele já fica pronto para votação em plenário em segundo turno. E aí só tem votação de redação final e segue para a sanção do governador. A nossa expectativa é que não tenha veto nenhum, porque todo esse processo foi discutido com o governo, né? E aí, naquilo que não houve consenso, eu mantive as emendas e nós vamos disputá-la nos votos aqui. Mas no texto, no parecer, não há discordância, né, por parte do governo. Então, a gente conseguiu ir resolvendo uma série de problemas. E eu vou exatamente enumerá-los agora, para quem está acompanhando os trabalhos aqui da comissão e para os colegas também compreenderem aí o conjunto das alterações que foram propostas, que acabou de ser apresentado aqui no parecer do deputado Roberto Andrade. As primeiras questões que nós conseguimos resolver, eu vou citando os artigos, porque depois as pessoas vão ter acesso ao texto e vão poder conferir essa situação. O artigo 4º, ele vai falar sobre as hipóteses de necessidade temporária para contratação. E aí, qual era nosso grande temor? O texto anterior definia, entre as hipóteses de contratação, a contratação de novas demandas, o que nos levava a avaliar que, inclusive, era sem previsão da existência de cargos. Então, esse ponto, nesse processo de discussão e negociação, ele está resolvido. O texto do inciso 4, ele está bem delimitado, que tem que estar, os cargos têm que estar legalmente constituídos, respeitando a legislação vigente e até a realização de concurso público para o efetivo preenchimento da vaga. Então, o primeiro problema que nós identificamos foi resolvido. O segundo problema permanece também no artigo 4º, que fala sobre as hipóteses de contratação temporária para as funções de magistério. Era o nosso grande temor que ia acontecer fatalmente com o texto anterior que o governo queria, dificultar e restringir de tal forma que a contratação de professor de apoio no Estado se tornasse muito difícil. O professor de apoio, para você ter uma educação inclusiva, é fundamental. Para o direito das famílias terem os seus filhos assistidos, orientados por um professor de apoio, isso é muito importante. O texto do governo restringia isso de tal modo que nós não teríamos mais a contratação de professor de apoio. E que está no inciso 6º e que está resolvido. Está aqui mantido o atendimento educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados nos cursos oferecidos pelas instituições estaduais de ensino nos termos de regulamento. Então, essa é uma das hipóteses para a contratação de funções de magistério, aqui sem os limites e restrições que o governo queria, praticamente impossibilitando a contratação de apoio. O outro aspecto ainda no artigo 4º, sobre as hipóteses para a contratação, era o que nós estávamos alertando, que havia aí um ataque à carreira do professor de educação básica da Polícia Militar, onde o texto que o governo queria possibilitava a contratação de militar no lugar do professor. E aí o texto está bem resolvido, porque está delimitado, né, as situações que se referem à Academia da Polícia Militar e à Academia de Bombeiros Militar, quando o encargo não puder ser exercido regularmente por militar estadual. Então, ao definir o lugar, preservou a carreira do professor da Educação Básica da Polícia Militar. Vamos seguindo. Aí, ainda no
artigo 4º. Não, agora nós já vamos para o 5º. No artigo 5º, a nossa grande preocupação era o Estado estabelecer uma dinâmica de contratação que não respeitasse o calendário escolar, ia ter uma grande bagunça, porque iniciava o calendário escolar com uma contratação, aí no meio do calendário escolar com outros processos de contratação, e nós conseguimos resolver essa situação com alteração no caput do artigo 5º, mas também com um acréscimo de um parágrafo, que é exatamente a definição do calendário escolar, dando aí, então, ficou muito explícito, né, que a contratação é para cada calendário escolar. Uma situação que vai perpassar todo o projeto de lei, que foi outro ponto também que nós levantamos, da nossa não concordância, e o projeto não poderia avançar, o Estado queria estabelecer processo seletivo simplificado. Vai saber o que era isso, porque as regras não estavam no projeto e depois seriam definidas. Então, nós corríamos o risco de ter aí uma grande mudança estrutural, de modo que não sei o que ia acontecer em 2025, em 2026, não é? E a contratação no Estado, gente, nós estamos falando em torno de mais de 150 mil pessoas que são contratadas todos os anos. Então, o processo seletivo simplificado não é um modelo que se encaixa na realidade da rede estadual. Então, essa proposta do governo de processo seletivo simplificado foi vencida. Então, ela não faz parte desse arcabouço legal que vai ser aprovado aqui na Assembleia. Então, processo seletivo, com as regras gerais que estão aqui, e as demais que são sempre resolvidas por resolução. Não é? A dinâmica do Estado é sempre por resolução. O que nós garantimos é que a estrutura atual de contratação ela será uma diretriz para a contratação de acordo com essa lei estadual. Isso está aqui no texto do parecer do projeto de lei, que nós votaremos daqui a pouco. Isso foi muito importante, acabei de dizer. É um grupo muito fragilizado, porque é um grupo que já vive uma precarização de trabalho, então a gente não pode tornar a vida das pessoas pior, mais difícil. Então você tem que garantir aí, no mínimo, um mínimo de proteções. Ainda... No artigo 5º, um outro problema que nós havíamos apontado para o governo era em relação... Obrigada. Era em relação a um dispositivo que autorizava a não contratação ou a antecipação da extinção do contrato por justificativa. Isso estava muito discricionário, estava muito subjetivo, e o novo texto do parágrafo 4º do artigo 5º, ele conseguiu resolver essa situação, tornando claro, né, tornando bem explicado o processo de contratação, sem mais ter esse poder de não contratar de modo tão subjetivo. Um outro aspecto que foi muito importante, ainda no artigo 5º, parágrafo 5º, é respeitar o mandato do diretor de escola. Hoje, o diretor de escola ele pode ser efetivo ou ele pode ser contratado. Eu escutei várias pessoas defendendo que tinha que ser só efetivo. A gente pode evoluir para essa situação quando nós não tivermos uma rede de 50% de contrato temporário, gente. Como é que você faz uma regra de democratização da gestão excluindo 50% da categoria de compor gestão da escola? Não é nem democrático você pensar sobre isso, né? Então... O Estado, na versão inicial, o governo não respeitava a gestão, o tempo de gestão, né? O diretor ele é eleito, indicado pela comunidade escolar para um período, que é o período da sua gestão. Isso não estava garantido. E o novo texto que está no parágrafo 5º garante o respeito à vigência do mandato. Eu estou lendo aqui, conforme legislação vigente. Um outro ponto que foi encaminhado hoje, durante a reunião com a do UENG, a do Unimontes, as reitorias da UENG, Unimontes, CEPLAG e Segov, foi o texto para... não retroagir sobre a contratação dos docentes de nível superior, possibilitando que o Estado só contratasse pelo nível inicial da carreira, que seria só a especialização. Nós alertávamos isso desde o início, e o texto que foi pactuado hoje com a do Unimontes, a do ENG, nessa reunião, consegue resolver essa situação, que é o que está apresentado aqui no texto do relator. Ainda para a gente ir caminhando no artigo 9º, nós tínhamos também o medo, porque no parágrafo 3º tinha a possibilidade de fixar a remuneração com valores diferentes dos praticados pelas carreiras da educação básica do magistério. E aí nós excetuamos aqui a educação básica e o Colégio Tiradentes, de forma que não se possa fazer contratação com vencimento básico menor do que aqueles estipulados na carreira. Caminhando para o final, nós também tínhamos no artigo 13 um grande temor de se utilizar essa legislação para não fazer mais de uma contratação. Explico. O processo seletivo que o Estado instituirá, ele terá validade por 2 anos.
Traduzindo, é como aquela inscrição que é feita no Estado. Aquela inscrição ela pode valer para 2 anos letivos. E aí a forma como o texto estava possibilitava que a pessoa só fosse... O nosso temor é que ela só pudesse ser contratada uma única vez em 2 anos, o que gera aí uma massa de desemprego, retirando, né, quem tem anos de rede estadual, quem tem qualquer tempo de rede estadual e tenha sido contratado uma única vez. No artigo 13 e tem um artigo para frente, isso está resolvido. O artigo 16, o parecer apresentado, também resolve uma outra questão, que era a avaliação de desempenho. Ah, mas todo mundo tem que ter a sua avaliação, tem que ser o seu desempenho avaliado. A gente precisa lembrar para que foi instituída a avaliação de desempenho no serviço público. Ela é vinculada à carreira. Então, a promoção e a progressão na sua carreira, elas estão vinculadas, no caso do Estado, 5 avaliações de desempenho positivas, né, por 5 anos, para a promoção na carreira, da educação básica. Então, não faz sentido você utilizar um instrumento que ele é vinculado à carreira para fazer com quem não tem carreira. O contratado não tem carreira. Você vai instituir avaliação de desempenho para quê? Assédio, punição, né? Então, nós conseguimos resolver isso tanto para a educação básica quanto para o Colégio Tiradentes. Vocês sabem que, pela proposta inicial do governo, e também a regra hoje, no caso do magistério, você chega na escola, teve uma recontagem de alunos, uma reorganização da turma, diminuiu turma, você chega na escola para trabalhar e você fica sabendo que você perdeu o cargo. Assim, do jeitinho que eu estou explicando. Nós questionamos isso, porque na lei da contratação do quadro administrativo já tem uma previsão de que você tem que ser comunicado com 30 dias de antecedência, caso o Estado queira antecipar o encerramento do seu contrato. É o mínimo, né, gente? Para a pessoa se reorganizar, não é? Ninguém está trabalhando por esporte. Então, nós conseguimos acrescentar no artigo 17, parágrafo 2º, um prazo de 10 dias. Caso haja necessidade objetiva, né, de antecipar o encerramento de contrato, o Estado tem que informar com antecedência as pessoas. Não pode ser feito como o Estado tenta fazer. Algumas demandas nós não resolvemos e que serão objeto de votação das emendas. Bom, o que eu disse até agora foi tudo resolvido, e não foi pouca coisa, né, gente? Não foi pouca coisa. Esse não é um projeto de lei que a gente está celebrando, comemorando. Nós temos uma contenção de danos à categoria, e foi muito importante o respeito tanto do presidente da comissão, quanto do relator e demais membros, nos dando o tempo para que nós pudéssemos fazer esse diálogo junto ao governo do Estado, conforme eu já compartilhei aqui com os colegas. Então, essa é a síntese de tudo que nós avançamos. O parecer como está, então, ele... Não avança, né, em direitos das pessoas, então traz um processo melhor, né, do que estava sendo proposto pelo governo do Estado. Algumas pautas nós não conseguimos avançar, que é o caso do vice-diretor e do secretário de escola, esse cargo e essa função poderem ser ocupados por não efetivos. Também não avançamos na questão da ajuda de custo, que foi um encaminhamento da audiência da Comissão de Educação em relação ao ENG e ao Unimontes, motivo pelo qual, então, nós estamos mantendo algumas emendas que foram construídas com o movimento e que serão votadas aqui logo após a votação do parecer. Presidente e demais colegas, essa é a síntese do que nós vamos votar daqui a pouco, daquilo que nós conseguimos resolver, né, dos problemas que nós apontamos e que nós conseguimos avançar na evolução de um texto que não trouxesse prejuízo à categoria, que não trouxesse problemas a uma categoria já muito fragilizada, porque ela é aí sempre contratada temporariamente, sem direito à carreira, sem direito a uma estabilidade mínima, né, gente, que é importante para todo trabalhador e para toda trabalhadora. Pois é, pessoal, assistimos aí então a deputada Beatriz Cerqueira, que numerou mais de 10 pontos, né, importantes aí nesse projeto de lei que agora vai para plenário na Assembleia Legislativa e que diz respeito aos trabalhadores em educação contratados. Olha, pessoal, fica atento, qualquer novidade que tiver, a gente vai passando para todos vocês. Por isso que é importante você fazer a sua inscrição no canal de educação, deixar um comentário, claro, para a gente poder discutir aqui ao longo da semana. E a gente vai produzindo vídeo aí para todos vocês. Lembro mais uma vez que os meus vídeos são abertos, pessoal. Não tem direito autoral, podem usar, podem copiar, podem distribuir, não há problema nenhum, que eu, autor do canal de Educação de Minas Gerais, estou autorizando a reprodução dos nossos vídeos aí. E não esqueça também de fazer parte da nossa família no Instagram, a gente tá lá, tá crescendo devagarzinho, mas tá legal, tá muito bom, tô gostando de ver, pessoal. Agradeço todos vocês e convido também para fazer parte da nossa família aqui na Hotmart, porque nós estamos divulgando cursos lá na plataforma. Hoje nós temos mais de 100 videoaulas e que essas vídeos são importantes porque lá nós tratamos sobre assuntos ligados à educação, pessoal. Aquela legislação específica, né? Aquela legislação que é cobrada para todos os cargos, que é comum para todos os cargos nos concursos públicos do Estado de Minas Gerais. Estamos fazendo vídeo também para a certificação de gestores escolares. Então, se você tiver interesse, eu, Ana Flávia, professora da Rede Estadual de Ensino, professora Aline Neira, ela que trabalha lá na Escola de Formação,
também aí disponibilizando material e vídeo para todos vocês. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.